Graças a paz, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor para os meus irmãos que aqui estão, os irmãos que estão em casa, que estão aí por esse Brasil afora. Irmãos, é motivo de muita alegria eu poder ter a oportunidade de estar aqui para transmitir a palavra de Deus. Eu fiquei por muito tempo orando e pedindo a Deus para que nada do que seja dito aqui seja da minha mente, da minha vontade, ou algo que tenha a ver comigo, mas que seja sempre, sempre, sempre a vontade de Deus. Recebi um desafio do pastor para que eu pudesse ministrar algo no livro de Tiago, sem entrar muito no estudo, o que foi muito difícil. Mas vamos ver, se ele não me enforcar ali no final, tá bom. Irmãos, a mensagem de hoje, ela será a partir do livro de Tiago. Nós lemos aqui, durante esse mês, a carta toda do livro de Tiago, e algo que me chamou muita atenção, que o Espírito ministrou ao meu coração sobre um panorama desta carta, um panorama geral da mensagem do livro de Tiago, é que ele principalmente fala de fé e prática dessa fé, através da evidência dela, que são as obras. Então a nossa mensagem que Deus vai ministrar a nós esta noite, ela tem muito a ver com essa questão da prática, da evidência da nossa fé. A mensagem de hoje ela será ministrada em cima de 4 versículos principais. Está no capítulo 2 de Tiago, do verso 14 ao verso 17. Como o irmão Alaércio falou aqui anteriormente, esse Tiago em questão, a Bíblia menciona pelo menos 3 principais e um outro que aparece em um momento, mas a Bíblia menciona 4 Tiagos, sendo que este talvez tenha sido o mais relevante deles para a igreja. Por quê? Porque esse Tiago, como o irmão falou, é irmão de Jesus. Ele era incrédulo. Os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas demonstram ele como uma pessoa que não acreditava no ministério de Jesus, e de repente começou a acreditar. Em Atos capítulo 15 demonstra que ele foi quem coordenou ali o concílio com todos os apóstolos, e a partir dali ele se tornou uma liderança daquela igreja, uma liderança da igreja primitiva. Nós vemos no início do capítulo 1 que ele fala que esta carta que ele escreve para as 12 tribos dispersas, ou seja, o número 12 para os judeus representa um todo. Então ele escrevia para todos os cristãos que estavam espalhados ali pelas regiões próximas a Jerusalém. Então era uma pessoa muito importante. Como eu disse, a mensagem se encontra no capítulo 2, do verso 14 ao 17. Eu vou pedir para que os irmãos abram as vossas Bíblias, e neste momento da leitura que você, por favor, se coloque de pé. Nós faremos a leitura. Tiago capítulo 2, verso 14 ao 17. O verso 14 diz assim: De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, pedindo a Ti que nos alimente. Que esta palavra que seja dita por Ti, que seja entregue a nós esta noite, não seja da vontade de homem nenhum, mas que seja da Tua vontade para a Tua glória. Pai, eu Te peço que o Teu Santo Espírito possa se manifestar dentro de nós, causando em nós um entendimento completo daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Eu Te agradeço pela oportunidade e peço, usa-me, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar.
Irmãos, aqui há um grande ponto de interrogação. Por quê? Porque Paulo ele fala que nós somos salvos pela fé, não por obras. E aí Tiago fala que, acaso a fé pode salvá-lo? E fica um grande ponto de interrogação. É que na verdade, meus irmãos, nós temos que entender o contexto geral do que Tiago está falando aqui. Ele não está falando de salvação de almas neste momento. Ele está falando de salvar pessoas, de evidenciar a fé para salvá-las. Ele não está falando da salvação própria, mas da salvação do próximo. É por isso que ele diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E ele continua: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, o irmão está necessitado, ele não tem nada. Então se você disser para ele assim, vá, e não fizer uma prática da fé que você tem em Deus, jamais você poderá salvá-lo. Esse é o sentido. A gente vai entender isso melhor até o final. Vamos entender primeiro o que são obras. Que obras são essas que Tiago fala? Na teologia cristã, obras são ações e feitos exteriores de uma pessoa, mostrando ou constatando o que ele tem interiormente. Então, as obras são algo que mostram o que está dentro de você. E o que então são frutos? Frutos demonstram algo que está dentro de você e que, quando age, permanece em algum lugar e dali gera outros frutos. Praticamente, obras e frutos são semelhantes. E é isso que Tiago está querendo nos mostrar. O amor ao próximo causa um efeito em nós. É um efeito da fé. Isso é a obra que Tiago está querendo nos mostrar. Que é o mesmo efeito que um fruto tem. Só que um fruto, como qualquer vida, ela multiplica. E ela continua indo para o próximo e para o próximo. Vou dar um exemplo. Uma árvore, ela com as suas raízes fica ligada no solo. Então ela recebe do solo o alimento. Alimento este que ela entrega para os seus galhos. Galhos esses que produzem flores. Essas flores, elas têm um processo que a biologia explica muito bem, que é um processo muito parecido com o processo humano da gravidez, onde há uma fecundação naquela flor, e daquela flor gera um fruto. E esse fruto, quando cai no solo, quando cai em uma terra boa, ele gera outra árvore que faz todo esse mesmo processo. Se alimenta, cria raízes, através das raízes é passado o alimento, esse alimento chega aos galhos, os galhos formam flores, as flores fecundam, geram frutos, e esses frutos caem e geram novas árvores. Quando Paulo ele fala de frutos, ele tem a mesma intenção que Tiago quando fala de obras, no sentido de multiplicarmos aquilo que Deus nos deu. No sentido de seguir a lei da vida, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Olha só que coisa interessante. Se as flores, se a natureza em si faz esse processo, nós também devemos fazer. Olha, João capítulo 14, do verso 10 ao 12, diz assim. João 14, verso 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus está falando isso para os seus discípulos. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim
está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. No verso 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. O que Jesus está dizendo ali é, a obra dele era que as pessoas crescem nele, porque através dele essas pessoas teriam salvação. E a nossa obra, a nossa missão maior, principal, é fazer com que os nossos irmãos creiam em Jesus, através do testemunho de vida que nós damos a eles. É a nossa missão principal fazer com que seja gerado fé naqueles que estão ao nosso redor. É nossa missão principal fazer com que aquele que é o nosso próximo creia em Jesus, através da nossa mensagem pregada da palavra de Deus ou através do testemunho do que Deus fez nas nossas vidas. Porque Jesus fala, creiam pelo que eu fiz, se não, creiam pelo menos pelas obras que fiz. Se eles não forem crer pela palavra de Deus que nós estamos pregando a eles, então que eles creiam quando nós testemunharmos Jesus na nossa vida para eles. Eu já ouvi alguns pastores dizendo assim, nós precisamos levar a Bíblia para o mundo ler. E algumas pessoas dizem, e se eles não quiserem ler? Então que você seja a Bíblia que eles não querem ler. Que a sua vida evidencie a Bíblia que ele não quer ler. Que os seus atos e atitudes sejam aquilo que ele não quer ler, que é Jesus. Qual é então a principal obra que nós temos? O verso 11 do capítulo 14 de João diz a principal obra, creiam em mim. Jesus fala, creiam em mim, quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Esse é o nosso principal fruto. Essa é a nossa principal obra. Essa é a nossa principal missão como um cristão. Você quer dizer que a sua fé é uma fé genuína e que você verdadeiramente é um cristão? A sua principal obra, o seu principal fruto, a sua principal missão é fazer com que o seu próximo creia em Jesus. Se não for através da palavra dele que você está pregando, que seja através do testemunho que você dá com a sua vida. Qual é a melhor forma então para que nós possamos fazer isso? Porque é muito fácil eu subir aqui e dizer que a nossa missão, que a nossa obra é que o nosso próximo creia em Jesus. Mas como fazer isso? Paulo ele fala lá em Romanos capítulo 10, no verso 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não há fé sem contato com a palavra. Não há fé sem contato com a palavra. Há uma passagem onde Jesus fala assim, nós temos que perdoar. Aí os discípulos perguntam, perdoar quantas vezes? 7? Aí ele diz, 70 vezes 7. Aí eles falam, difícil. Senhor, aumenta a nossa fé. Sabe por que eles disseram, Senhor, aumenta a nossa fé? Porque a fé, ela vem de Deus. Ou seja, sem contato com Jesus, ninguém tem fé. Sem contato com a palavra, ninguém tem fé. João capítulo 1 diz que ele, Jesus, ele é o verbo encarnado. Jesus é a palavra. Sem contato com Jesus, ninguém tem fé. É por isso que Paulo reproduz o entendimento do que João disse, onde ele fala, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Irmãos, uma das formas, e nós temos duas principais, uma das formas de nós fazermos com que o nosso próximo
creia, uma das formas de nós cumprirmos a nossa obra, a nossa missão, uma das formas de nós gerarmos frutos, é fazer com que a palavra de Deus seja pregada em todo lugar que nós formos. É fazer com que a palavra de Deus seja dita em todos os lugares que você for. Você está trabalhando nessa pandemia? Então vai lá e fala de Deus. Eu não estou trabalhando, eu estou ficando em casa. Então fala de Deus. Às vezes eu vou no mercado, então fala de Deus. Sabe por quê? Porque todo aquele que Deus colocou no seu caminho é teu próximo. Todo aquele que você encontra quando vai na farmácia é teu próximo. Todo aquele que você encontra quando vai ao trabalho é teu próximo. Todo aquele que você encontra quando vai à escola, jovem, é teu próximo. Todo aquele que você encontra quando você está indo de rolê para algum lugar, jovem, é o teu próximo. Quantas vezes você falou de Jesus para ele? Porque é assim que você fará com que a fé seja gerada na vida dele. Mas eu disse que tem duas formas da fé ser gerada. Uma delas é através da mensagem pregada. E a outra forma é através da mensagem vivida, do testemunho de vida. A forma como você age, como você se porta nos lugares, como você trata os seus irmãos. Precisamos viver bem para que os outros nos olhem e queiram ter a nossa vida. Eu já ouvi pessoas dizendo assim: eu não vou para a igreja no domingo. Para quê? Tem muitos caras lá que vivem igual a mim. A única diferença é que ele tem um compromisso de domingo. Nós temos que viver para que as pessoas queiram ter a vida que nós temos. E só faremos isso se vivermos com fé. Tem um pastor americano, John Piper. Ele fala assim, que o entendimento dele de fé não é prosperidade, mas é estar feliz na abundância ou na necessidade, porque Deus está contigo. Irmãos, é assim que nós temos que viver. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, uma crise sem precedentes, e parece até que é sem fim. Porque veio a pandemia, aí agora aparentemente deu uma melhorada, só que na Europa já voltou. Aí algumas pessoas dizem que nós temos aí alguns dados maquiados por conta da eleição. Aí nós vemos que tem muito infectado, mas está morrendo menos pessoas. Mas será mesmo que está morrendo menos? Ninguém sabe dizer. E depois das eleições, será que tudo isso volta? E se não bastasse isso, agora o índice de desemprego está aumentando mais ainda. Aí um monte de gente está abrindo negócio, só que estão abrindo da mesma coisa, então não está tendo mercado para todo mundo. E a crise só aumentando. As pessoas estão perdidas, estão sedentas de alguma esperança. A palavra de Deus tem que ser a esperança. E nós temos que ser os agentes que vamos levar a palavra de Deus, que vamos levar a esperança para esse povo sedento aí fora. E não ser mais um deles desesperado. Sabe por quê? Porque se você está passando necessidade, agradece, é provação. E toda vez que Deus te prova, é para te tornar melhor. Toda vez que Deus te prova, é porque Ele quer deixar você mais maduro. Ah, mas eu estou tranquilo, eu não estou passando provação. Então agradece, mas não caia em tentação. Porque a palavra diz que a tentação ela é gerada no nosso coração pelo nosso próprio mau desejo. Porque tudo aquilo que é de mal provém de nós. Mas a palavra diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda boa obra procede de Deus. Então, se você tem Deus na sua vida, você jamais cairá em tentação. Irmãos, é essa esperança que nós temos que testemunhar
para aqueles que estão desesperados aí fora, para aqueles que estão necessitados de uma gota de esperança. E eu digo para você que você não tem uma gota, você tem um rio de esperança transbordando de dentro de você. Só basta uma gota deste rio para que essa pessoa possa mudar de vida. Romanos capítulo 8, verso 28, é o resumo de tudo isso que eu estou falando. Porque Paulo diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Irmãos, o amor aqui, no grego, traduz como ágape. O amor ágape, ele tem um significado essencial para você entender o que Paulo está dizendo ali. Amor ágape significa amor incondicional. Amor que se dá, que se entrega, que obedece. Amor de pai para filho. Esse é o amor que Deus está dizendo ali. Sabe o que Paulo está dizendo para nós ali, quando ele diz assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está dizendo assim, ó, se você amar a Deus, independente de qualquer condição, e obedecer a Ele, todas as coisas cooperam para o seu bem. Mas eu estou passando dificuldade. Agradeça, Deus está te deixando mais forte. Mas a dificuldade é grande, agradeça, Deus está te tornando sábio. Tudo isso vai passar. Mas eu estou passando uma tentação forte. 1 Coríntios 10, capítulo 13 diz assim: não virá sobre vós tentação maior do que possa suportar, antes Deus fornecerá um escape, para que possa suportar a tentação. Irmãos, provação é para o nosso bem. Deus nos prova para aumentar a nossa fé, para aumentar a nossa força, para aumentar a nossa sabedoria, para aumentar a nossa perseverança. E a perseverança tem uma ação completa para nos deixar mais maduros e íntegros. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Sabe qual é o nome desse processo? Chama-se santificação. Então agradeça, porque Deus está te tornando santo. Irmãos, lá no céu ninguém entra pecador, lá no céu entra pessoas que estão sendo santificadas por Jesus. Então se você está sendo provado, agradeça, porque você está caminhando para o céu. A prova da nossa fé produz em nós a perseverança, e a perseverança tem como ação nos tornar mais maduros e íntegros para Ele. Agradeça, meu irmão. Estou sendo provado, então amém, glória a Deus. Porque eu sei que eu estou no caminho certo, e eu estou caminhando rumo ao céu, a salvação está logo aí. Mas não, eu percebi que na verdade eu não estou sendo provado. Não é a minha fé que está sendo provada, mas eu estou sendo tentado, meu coração parece que é fraco. Irmãos, não se preocupe, porque se você amar a Deus, tudo que está ao seu redor vai cooperar para o seu bem. E se você achar que aquela tentação é uma onda gigantesca, ou Deus abre o mar, ou Ele te faz caminhar por cima dele. Mas deixar você ser tentado e cair, Ele não deixa. Irmãos, é esse significado de vida e esperança que nós temos que ministrar para os irmãos que estão aí na rua. Mas eu não consigo falar, então vive. Se não consegue falar, vive. O que isso tem a ver com fé? Tudo a ver com fé. Tiago nos mostra duas formas de fé. Quer ver só? Nós lemos até o 17. Tiago 2, nós lemos até o 17. Agora eu vou ler o 19 e o 20. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Ou seja, ter fé é crer que existe um só Deus. Você crê? Muito bem. Você teve uma fé. Não é a fé genuína.
Porque a fé genuína, ela gera frutos. É tudo isso que a gente está falando. Agora, só ter fé? Quem mais só tinha fé? Vou ler de novo, 19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que sua fé sem obras é inútil? E aí ele dá um exemplo de Abraão, onde ele diz: não foi ele chamado pai da fé? Não foi ele que entregou o seu filho? Sabe por que Abraão entregou o seu filho? Lá em Hebreus explica. Abraão entregou o seu filho porque ele sabia que havia uma promessa de Deus para a vida dele. E por mais que Deus matasse o seu filho naquele momento, ressuscitaria, porque a promessa de Deus é uma só. Irmãos, você tem fé que Deus existe? Isso faz com que você venha no culto domingo, isso te traz às vezes no culto de sexta. De vez em quando eu estou livre, eu assisto até um estudo. Tudo bem, e o que você tem feito com essa fé? Nada? Parabéns, sua fé é igual a dos demônios. Nossa, que pesado. Irmãos, é a Bíblia, não sou eu que estou falando. E olha só que coisa, porque os demônios, além de crer, ainda tremem. Porque quando eles viam Jesus, eles já sabiam que ali para eles já era. Às vezes, nós cremos e nem trememos, porque ainda assim pecamos contra Ele. Vamos mudar a nossa fé agora. E eu não estou falando a sua fé, eu estou falando a nossa fé, porque eu também falho, porque eu também erro, mas acabou. Chegou um novo tempo para nós, meus irmãos. Chegou um novo tempo para a vida desta igreja e das pessoas que aqui entram e saem. As pessoas que passaram por aquela porta hoje e tinham uma fé igual a dos demônios não vão ter mais, porque vão ter a partir de agora uma fé genuína, uma fé que vai fazer com que eles gerem frutos, frutos para o reino de Deus. Meus irmãos, olha só que coisa interessante, Mateus, lá no capítulo 3, João Batista está lá, pregando a palavra de Deus, falando para que as pessoas possam se arrepender. Se arrepender. Não há outra forma de chegar a Jesus sem um arrependimento. João Batista está lá, pregando arrependimento, quando de repente, eles falam que estão arrependidos, os fariseus, nós estamos arrependidos. Aí sabe o que ele fala? Deem frutos de arrependimento. Deem obras de arrependimento. Os mesmos frutos, as mesmas obras de arrependimento que João Batista pede para que seja dado, que Jesus pede para que seja dado lá em Mateus capítulo 3, são as mesmas obras e frutos que Jesus está nos pedindo para fazer a partir de agora. Mas eu já fazia, parabéns. Eu nunca fiz, então fará a partir de agora. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando você entrega a sua fé para Ele, quando você entrega a sua vida na mão de Jesus, e o Espírito Santo habita em você, tudo que está para trás já foi esquecido. Então se você não fazia, já era, esquecemos. Faça a partir de agora. É por isso que quando aquela mulher vai ser apedrejada, e Jesus chega e pergunta, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Ninguém atira, aí ele chega, abaixa para ela, levanta e diz para ela assim, vá e não peques mais. Sabe por quê? Porque tudo que passou ficou para trás. Pensa no daqui para frente. A fé genuína será gerada no seu coração daqui para frente. A partir de agora, a fé genuína será gerada no seu coração. Naquela ocasião lá de Mateus capítulo 3, é muito interessante porque Jesus fala assim, vocês são como um sepulcro caiados. Sepulcro, todo mundo sabe o que é? É uma lápide, é um lugar onde as pessoas que morrem são colocadas. Caiado, o significado da palavra caiado, significa maquiado,
transformado, embelezado. O que está dizendo ali? Sepulcro caiado quer dizer que por fora é muito belo, mas por dentro está tudo morto. Sabe por quê? Pensa uma lápide aqui. Eu posso até colocar uma cruz, colocar uns desenhos de anjo, fazer uma coisa muito bonita, mas o que está lá dentro da lápide está morto. Se você abrir, é podre. É como era a vida daqueles fariseus. É como é a vida de alguém que só tem uma fé, mas não tem a fé genuína em Jesus. Por fora, às vezes, está muito belo. Você olha, a pessoa está aí todo domingo, feliz, legal e tal, mas por dentro está tudo morto. Porque, como Tiago disse, a fé sem produzir fruto, a fé sem obras é morta. João capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, a única forma de salvação é através de Jesus. Não tem outra forma. Aí eu digo para você, não responda. E não se sinta envergonhado achando que você é o único, porque eu já vou te dizer, comigo isso acontece. Vou te dizer, e comigo isso acontece. Quando eu olho para minha família, as pessoas que eu amo, que estão comigo desde que eu nasci, eu sei que lá tem pessoas que não estão em Jesus. Eu sei que a qualquer momento, qualquer pessoa pode sair na rua, ser atropelado ou pegar uma doença e morrer. Eu sei disso. Qualquer um que está aqui sabe disso. Mas ainda assim, eu não vou lá e digo para os meus familiares, só há um caminho que te salva. E é Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se essas pessoas que eu estou falando sair para a rua agora e vier a óbito, será que foram salvas? Nem conheciam Jesus verdadeiramente. E a salvação só vem por Ele. Pensa agora nas pessoas que você conhece, que passam por você diariamente. Quantas delas você sabe que não conhecem Jesus verdadeiramente? Eu digo para você, se por acaso chegar a hora delas, elas não serão salvas. E você tem responsabilidade nisso. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Tiago capítulo 2, do verso 26, para a gente fechar o entendimento de obras práticas. O corpo, irmãos, nesse exemplo, somos nós. E o espírito é o sopro de vida. A ciência, quando ela vai explicar para nós sobre o nascimento de uma criança, ela consegue explicar todas as fases. Mas tem uma que a ciência não explica. A primeira batida do coração. A ciência não consegue explicar o porquê que o coração de um bebê bate pela primeira vez. Mas a Bíblia já explicou há muito tempo. Ali é o sopro de vida que Deus entrega a ela. Assim como um corpo sem espírito, que é um corpo sem sopro de vida, sem ação divina, está morto. Uma fé que não tenha a obra, que não tenha o fruto, que não tenha a ação de Deus partindo da sua vida para o próximo, está morta. Não tenha mais uma fé morta. Não tenha mais uma fé morta. Jesus, no livro de João, por 7 vezes, ele fala dos seus próprios atributos. E ele diz assim: primeiro, eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Segundo, eu sou a luz do mundo. Terceiro, eu sou a porta das ovelhas. Quarto,
eu sou o bom pastor. 5, eu sou a ressurreição e a vida. 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E 7, eu sou a videira verdadeira. Irmãos, esses são os 7 atributos de Jesus. Mas olha só que coisa interessante. Um desses atributos ele entrega a nós. Porque Jesus disse lá no seu segundo atributo, lá em João 8, ele fala, João 8 e João 9, ele fala, eu sou a luz do mundo. Mas lá em Mateus 4, ele olha para a igreja, ele olha para você, ele olha para mim, ele fala assim, vós sois luz do mundo. Sabe por que Jesus disse isso? Meus irmãos, é óbvio que eu jamais conseguiria ser luz do mundo sem Deus. Quer entender isso bem fácil? A própria criação nos explica isso. Nós temos aí os astros, o sol e a lua. O sol ele é tão importante para nós porque ele nos dá luz, calor e vida. O sol ele é tão importante que o sistema em que o nosso planeta está se chama sistema solar. O sol ele é tão importante que sem ele nós morreríamos. Irmãos, o sol é Jesus, a luz da justiça, a luz que nos dá graça, a luz que nos dá esperança, a luz que nos dá misericórdia, a luz que vem todo o poder. Mas ele disse que nós também somos luz. Agora olha para a lua ela não tem luz própria. Sem o sol, a lua não é nada. Sem Jesus, você não é nada. Mas a lua, refletindo o sol, faz com que você possa sair hoje, olhar e ver luz. É essa luz que nós devemos ser para o mundo. Sabe que luz? Nós devemos refletir a luz de Deus para o mundo. Nós devemos refletir a justiça de Deus para o mundo. Nós devemos refletir o amor de Deus para o mundo. Nós devemos refletir a misericórdia de Deus para o mundo. Nós devemos refletir a graça de Deus para o mundo. Deus é o nosso sol da justiça, mas nós somos a lua que num dia escuro traz luz para o mundo. Em 1 João ele fala, vós sois sacerdócio real. Sabe a função de um sacerdote, meu irmão? É de levar Deus para as pessoas. Nós somos sacerdotes de Deus. Não somos sacerdotes da igreja. Não somos sacerdotes de alguém qualquer. Nós somos sacerdotes reais. Nós somos as pessoas que levamos a luz de Deus para o mundo. Quando eu disse aqui do livro de João, eu falei que eram 7 atributos de Deus. Jesus ele demonstra os 7 atributos de Deus. A primeira vez na Bíblia em que Deus vai dizer um atributo próprio, vai falar dele próprio, vai dizer quem ele é. Ele olha para Moisés com a sarça ardente e ele fala, eu sou. Jesus, quando vai falar dos 7 atributos, ele diz, eu sou. E quando ele olha para a sua igreja lá em Mateus 5, ele diz, vós sois luz do mundo. Não é à toa que Jesus deu a nós a missão de também termos um atributo que ele tem. Porque nós devemos pegar esta luz que vem dele e entregá-la para o mundo. Irmãos, chegou o momento de acordar. Chegou a hora de entregar a luz que vem do sol da justiça de Deus para o mundo. Chegou a hora de pegar essa esperança que vem do sol de Deus e entregar para o mundo. Chegou a nossa hora, meu irmão. O irmão Marcos falou aqui de Estevão. Olha que coisa sensacional, porque depois faça isso, leia em casa. Atos capítulo 7, lá no versículo 55, 56. Estevão, ele foi julgado por aqueles homens, e aqueles homens iriam apedrejá-lo. E olha só que coisa magnífica, porque Estevão olha para o céu, e olhando para o céu se abre, e ele vê Jesus não assentado no trono. Todas as vezes que descreve Jesus no céu, na Bíblia, demonstra Jesus assentado à destra de Deus. Mas nessa passagem, leia, nessa passagem, diz que Estevão viu Jesus em pé,
ao lado do trono de Deus. Irmãos, Estevão servia tanto de lua para iluminar aquelas pessoas que estavam numa escuridão, que Jesus se levantou para recebê-lo. Jesus ficou de pé para receber o seu filho, que servia a ele fielmente. Você quer ser recebido de pé por Jesus? Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Levanta a cabeça e vai pregar Jesus. Se não consegue com palavras, viva. Porque uma fé que não tem obras é uma fé morta. Feche seus olhos agora. Você que está aqui esta noite e entendeu a mensagem de Deus. Meus irmãos, se você é cristão, Jesus, Ele já mandou o Espírito Santo entrar na sua vida. Você já recebeu a graça da salvação, porque a salvação ela vem pela graça que Deus nos dá. É Ele que nos salva. Então a graça da salvação você já recebeu. Você teve fé em Jesus, você já recebeu. Não é isso que eu quero falar com você agora. O que eu quero falar é, se você vai pegar essa graça, essa fé e vai colocar ela em prática, não precisa olhar para o seu irmão do lado. Olha para você mesmo, para o seu coração, para a sua vida, para quantas pessoas por aí que você deixou de dizer Cristo para eles, para quantas pessoas por aí que você sabe que estão caminhando a passos largos para o inferno e você tem deixado. Levante-se agora, fique de pé aí na sua cadeira, porque Jesus, nesta oração, Ele vai te capacitar para que você possa exercer a sua fé. Se você entendeu essa mensagem, se você está entendendo o que eu estou dizendo, aí na sua casa, aqui na igreja, onde você estiver, se coloca de pé, porque Deus Ele vai te capacitar, porque Deus Ele vai derramar sobre a sua vida habilidade, Deus vai derramar sobre a sua vida graça, Deus vai derramar sobre a sua vida dons espirituais, dons eclesiásticos, dons para que a sua vida não pare, mas para que a sua vida caminhe em direção a Ele. Deus vai derramar sobre a sua vida agora, em nome do seu Filho Jesus. Deus vai derramar sobre a vida de todos vocês agora, a habilidade, dons, para que você possa sair aí fora e dizer para as pessoas, só há um caminho que o leva à salvação, e este caminho é Jesus. Se você está de pé, eu digo para você, Jesus está te capacitando agora. Creia que a fé tem gerado mais fé em você, que a palavra de Deus que está sendo dita, que a ação de Jesus aqui nesta noite, que a ação de Jesus aí onde você estiver, através da sua fé, está gerando em você dons, graça, poder, para que você possa fazer coisas maiores do que a que Ele fez. Oh, aleluias. Oh, Senhor, levanta-te, sacerdote, levanta e sirva a Deus. Certa vez Deus disse ao profeta, a quem enviarei? E o profeta se levantou e disse, Senhor, envia-me a mim. Então eu digo, ó Pai, esses que estão de pé hoje, eles declaram com o ato de se levantar, que eles estão prontos para serem enviados para a tua obra, em nome de Jesus. Irmãos, tem muitas pessoas aí fora carentes de esperança, tem muitas pessoas aí fora carentes de misericórdia, tem muitas pessoas aí fora carentes de Jesus, e você vai demonstrar Jesus para elas a partir de agora, em nome de Jesus. Continue em pé, meus irmãos, continue em pé. Jesus, Ele está trabalhando na sua vida, mas Ele quer te ouvir. Ele quer que você fale com Ele. Por mais que você fale coisas sem sentido, a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós. Fale com Deus. Fale com Deus agora e diga a Ele
Quais são as coisas que te impedem? Quais são os seus impedimentos de fazer a obra dele? Quais são os seus impedimentos de dar frutos para o reino dele? Porque ele vai nos capacitar esta noite. Mostre a ele que você está aqui porque você se tornou um sacerdote real, aquele que vai levar a Deus para as pessoas que necessitam. Mas não pense, irmãos, não pense que você só vai sair daqui, vai chegar ali, vai fazer uma oração e acabou. Não, você vai falar de Jesus, você vai viver como Jesus, e viver como Jesus demanda que você ajude quem precisa. Você conhece alguém que está necessitado? Se Jesus tocar no teu coração agora, então chegando em casa, compra uma cesta e entrega para ele. Compra algo e dá para essa pessoa, porque é isso que é fazer a obra, é isso que é servir. No livro de Tiago, pergunta-se, é uma pergunta que está no coração de todo mundo: qual é a religião que agrada a Deus? Sabe o que Tiago responde? A religião que agrada a Deus é ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, como um mandamento que nos diz para amar a Deus, e é um amor ágape, um amor incondicional, um amor que se entrega, ele também diz: ame o seu próximo. Então você vai se entregar a ele, você vai entregar a sua vida às pessoas necessitadas, você vai entregar a sua vida àqueles que precisam de Jesus, você vai entregar a sua vida a todos aqueles que carecem de esperança. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O ministério pode cantar, que se abram os céus. Meus irmãos, continue de pé, continue falando com Deus, porque Ele está te ouvindo. Continue falando com Ele, porque Ele está te ouvindo. O Espírito Santo, Ele já estava aí dentro de você, mas agora Ele está se manifestando aqui, e o ambiente está mudando, e você está sendo transformado. Sabe por quê? Porque quando nós temos um contato com a palavra, e a fé é gerada em nós, nós somos transformados para Deus. Esse faz parte do processo de santificação. Então, seja santo, meu irmão, seja santa, minha irmã, seja santo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Continue orando, irmãos, continue orando. Eu queria pedir, por favor, para os pastores aqui desta igreja, que eles possam virar, levantar as mãos e orar pelos irmãos que estão colocando a sua vida à disposição de Deus, colocando a sua vida à disposição da obra, do reino, para dar frutos. A seara é grande, tem muito trabalho, mas falta trabalhador. Mas em nome de Jesus, esses que estão de pé aqui agora, estão se colocando como trabalhadores para esta seara, que é o reino de Deus. Esses que estão de pé aqui agora esta noite, estão se colocando porque querem receber dons de Deus, para poder entregar eles ao mundo em nome de Jesus.